boa tarde! Vamos para a nossa aula de hoje? Gente, seguinte, hoje a gente vai ter duas aulas, né? Lembra que eu tinha comentado com vocês que semana passada eu peguei leve, mas que essa semana são duas, aulas 65 e 66, ciclo do nitrogênio e eutrofização. Para quem gosta de copiar a lousa antes de eu começar a tagarelar, é só dar um pause agora. Para quem gosta de copiar a lousa depois de eu tagarelar, eu faço isso de novo no final, ok? Gente, seguinte, como que vai ser a dinâmica da aula de hoje? Então eu vou fazer com vocês a parte teórica por aqui e os exercícios eu gostaria de fazer com vocês pelo Hangout, pra gente conseguir ter uma interação, né? Ficar fazendo exercício com a telinha do celular não é legal. E pra gente combinar o horário certinho, que todo mundo conseguiu terminar de ver o vídeo, todo mundo conseguiu terminar de copiar, eu queria pedir, por favor, um grupo de WhatsApp. Então alguém da sala pode se habilitar aí, eu não tenho vocês, a fazer o grupo e me colocar nesse grupo, fazendo um favor. Alguém deve ter meu número, se ninguém tiver, só pedir pra Sandra que ela passa, tá? E aí faz esse grupo pra mim, fazendo um favor. Serve tanto pra gente tirar dúvida, como pra gente marcar o horário de início da nossa aula online para a realização dos exercícios. Gente, em 10, 15 minutinhos a gente faz, são poucos exercícios, são bem tranquilos, tá? Então pode copiar com calma, que dá tempo da gente fazer isso depois. Então vamos começar falando do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o que mais tem no ar atmosférico, né? A gente vê aí, a apostila de vocês fala 79, alguns livros falam 78, então a gente tem de 78 a 79% do ar atmosférico é composto de nitrogênio. Então, né, a gente tem que aqui o que mais tem é nitrogênio, depois 21% de oxigênio e os restos dos gases aí ocupando 1%. Gente, e aí nós temos que saber que apesar de ter tudo isso de nitrogênio do ar, o seu corpo não sabe assimilar nada. Então, todo o oxigênio que a gente inspira, a gente expira, tá? A gente não consegue fixar o oxigênio do ar. O oxigênio não, desculpa, o nitrogênio. E por que a gente precisa de nitrogênio? Porque os nitrogênios, eles vão formar os aminoácidos e as bases nitrogenadas. E para que isso é importante? Aminoácido faz proteína, tanto as proteínas estruturais do seu corpo, como as proteínas reguladoras, tá? Por exemplo, as enzimas, os hormônios, os anticorpos. E a gente tem que, além disso, ele faz as bases nitrogenadas. Qual a importância das bases nitrogenadas? Gente, é quem forma seu DNA, tá? Lembra lá? Adenina, citosina, guanina e timina? Então a gente tem que as bases nitrogenadas vão estar formando o nosso DNA, então são de extrema importância. Além disso, elas também formam o RNA, né, que é o produto da transcrição do DNA, e também são as responsáveis por fazer as moléculas de ADP e de ATP, certo? Que são as moléculas de energia, né? Então nós temos uma adenina aí para formar a molécula de ATP e de ADP, então a gente precisa de nitrogênio para tudo isso. Então acho que já deu para perceber que o nitrogênio é extremamente importante na sua vida. E se o nitrogênio é extremamente importante na sua vida e você não consegue pegá-lo através da respiração, de onde que a gente tira o nitrogênio? A gente consegue nitrogênio através da alimentação. Então nós temos que comer nitrogênio. Só que se a gente tem que comer nitrogênio, é porque alguém conseguiu tirar esse nitrogênio do ar, certo? Quem faz isso? Gente, esse ciclo é o ciclo das bactérias. A gente tem bactéria em todas as fases do ciclo. Então nós temos que o nitrogênio atmosférico, que está na forma de N2, é fixado por bactérias que os transformam em amônia. E aí essa amônia vai ficar livre no ambiente, certo? Só que plantas, quer dizer, quase todas as plantas, também não sabem absorver amônia. Então essa amônia ainda vai ter que ser transformada. Por que eu falei quase todas? Porque existe um grupo especial de plantas, as leguminosas. Quem são as leguminosas? As que produzem vagem. Tá sempre a primeira que é pra vir na sua cabeça é o feijão. Mas é o feijão, é o amendoim, é a soja, tá? Essas são as leguminosas. Gente, e nós temos que as leguminosas, elas vivem em associação de mutualismo. O que é mutualismo mesmo? Uma relação benéfica em que ambos são beneficiados e ela é obrigatória. Gente, as leguminosas vivem em associação com bactérias do gênero Rhizóbio.
E essas bactérias, elas conseguem absorver a amônia do solo e dar isso para a planta. Então, as leguminosas conseguem absorver a amônia. Na verdade, não elas, as Rhizobium, que vão fazer isso. E aí a leguminosa passa a ter o nitrogênio que ela precisa, certo? Mas e as outras plantas? As outras plantas não conseguem pegar a amônia. Se elas não conseguem pegar a amônia, vai precisar passar por um outro processo. Esse outro processo é feito por outro grupo de bactérias, que vão transformar a amônia em nitrito. Gente, a transformação de amônia em nitrito, que é feito pelas nitrossomonas, é chamado de nitrosação, certo? Esse ciclo tem uns nominhos chatos, eu sei, mas a gente precisa sabê-los. Só que nitrito também não é absorvido por ninguém. Então a gente vai ter um outro grupo de bactérias que vai transformar nitrito em nitrato, num processo chamado nitratação. Quem faz isso são as bactérias do gênero Nitrobacter. Gente, e agora sim, nitrato as plantas sabem absorver e as plantas vão absorver ali pela sua raiz. Só que enquanto eu tava falando, me deu um negócio aqui que do jeito que eu falei, parece, né, que isso tá acontecendo para a planta poder absorver. Não! Por que as bactérias fazem esse processo? Porque essas bactérias fazem quimiossíntese. E durante a quimiossíntese, ela vai quebrar moléculas orgânicas para formar energia, né, para liberar energia. Então ela tá fazendo isso para conseguir matéria orgânica para ela, tá? Ela não tá fazendo isso para dar nitrato para a planta. E aí nós temos que as plantas conseguem absorver o nitrato. Paula, tem uma outra seta aqui. Quem faz a nitrificação? Ninguém. Como assim ninguém? Gente, esse é um processo que não existe. Mas vocês sabem que biólogo gosta de dar nome para as coisas, né? Então a gente fez assim, no solo tem amônia, e essa amônia vai virar nitrito que vai virar nitrato. Tá, eu posso falar de uma vez que a amônia vira nitrato? Né? Tô pulando etapas. Para eu falar isso pulando etapas, eu chamo de nitrificação, tá? Mas na verdade só ficou um nome a mais para você decorar, né? Porque esse processo não acontece. Então, em algumas provas, vocês vão ver em alguns vestibulares perguntando da nitrificação, alguns perguntando da nitrosação e da nitratação. Mas na natureza, o que acontece? Nitrosação e nitratação, certo? Gente, e aí, ok, o nitrato é absorvido pelas plantas. Então, plantinhas felizes pegaram o nitrato para elas e vão usar para fazer as suas proteínas, as suas bases nitrogenadas, para fazer DNA, RNA, vai fazer ATP, vai fazer proteína, vai fazer tudo. E aí nós temos que nós conseguimos isso através da alimentação. Tanto a alimentação das plantas em geral, quanto das leguminosas. E pronto, chegou na gente. Só que, pessoal, como que o nitrogênio não acaba? O nitrogênio não acaba porque isso é um ciclo. Então eu preciso devolver o nitrogênio para o ambiente em algum momento. Como que é feita essa devolução? Então nós temos que nós liberamos excretas nitrogenadas. Lembra quando você estudou sistema excretor? Você deve ter escutado esse nominho. Excretas nitrogenadas. Gente, as excretas nitrogenadas, eu estou falando de ureia e de amônia. Se a gente vai falando de qualquer animal, a gente pode estar falando então de ureia, amônia e ácido úrico. Gente, e aí nós temos que as excretas nitrogenadas serão decompostas. Além disso, tanto animais como plantinhas um dia morrem. E quando morrem, são decompostos. Essa decomposição... Nossa, gente, escrevi um nome errado aqui. Esse nome não existe. Ó, a louca. Pronto, nunca esteve aqui. Imagina. A decomposição, ela libera amônia no solo. Só que chegamos de volta à amônia no solo. Só como que eu devolvo o nitrogênio para o ar? Um outro grupinho de bactérias que vai quebrar nitrato, transformando ele em nitrogênio. Isso é chamado de desnitrificação. Um monte de nome, né? Vamos relembrar todos eles, então? Gente, o nitrogênio é fixado por bactérias e vira amônia.
A amônia pode ser absorvida por quem está em conjunto com as rizóbio, ou outro grupo de bactérias vai fazer a nitrosação, transformando a amônia em nitrito. Outras bactérias transformam o nitrito em nitrato, na nitratação. Posso resumir essas duas fases em uma só? Nitrificação. O nitrato é absorvido pelas plantas e as plantas servem de alimento para os animais. Os animais, quando morrem, são decompostos, as plantas também. Além disso, as nossas excretas também vão ser decompostas. A decomposição libera amônia no solo, que ou vai ser absorvida pelas rizóbio ou vai virar nitrito. Além disso, gente, temos que lembrar que o nitrato, algumas bactérias transformam ele em nitrogênio atmosférico através de um processo chamado desnitrificação. Certo? Problemas até aqui? Não? Gente, só que aí vamos pensar um pouco, né? Eu vou lá e planto cana-de-açúcar. Paula Rica fazendeira. E aí essa cana-de-açúcar ela precisa de bastante nitrogênio para crescer, tá? Ela vai lá e tira nitrogênio do solo. Cresce, fica grande, bonita. Eu vou lá e corto. E planto mais cana-de-açúcar. E ela tira nitrogênio do solo e cresce, fica grande, forte, bonita. Eu vou lá e corto. E planto mais cana-de-açúcar. Gente, pensa aqui comigo um pouco. Mesmo que tenha a fixação acontecendo, eu estou tirando muito nitrogênio desse solo. Se eu estou tirando muito nitrogênio desse solo, vai faltar nitrogênio em algum momento. Então, nós temos que, eu posso resolver, né, eu, Paula Rica Fazendeira, posso resolver esse problema de duas formas diferentes. Forma número 1, eu posso comprar fertilizantes à base de nitrogênio e colocar no solo. Gente, eu tô falando de um fertilizante sintético e vocês sabem que como bióloga não é ele que eu quero, certo? Mas você já deve ter visto os NPK da vida, sua mãe pode comprar até para pôr nas plantinhas de casa. O que é NPK? Nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Então você tá colocando nitrogênio no solo. Só que eu posso fazer o que é chamado de adubação verde. O que é isso, gente? Eu tenho lá minha plantação e entre a plantação eu vou plantar, sei lá, café. Eu planto uma leguminosa, porque as leguminosas, por causa das bactérias do gênero Rhizóbio, ela vai absorver, vai colocar tanto nitrogênio no solo que meu solo fica rico em nitrogênio de novo. E depois, se eu quiser, eu ainda posso cortar essas plantas e enterrar para acontecer a decomposição no solo e aumentar mais ainda, tá? Então é interessante plantar leguminosas no solo para enriquecer esse solo. E isso é chamado de adubação verde. Além disso, nós temos que saber da fixação elétrica. Já ouviu aquele ditado que fala assim pra gente? Que depois da chuva vem a bonança? Gente, por que isso? Nós temos muito oxigênio no ar, na atmosfera, certo? Nós temos muito nitrogênio na atmosfera. E opa, se eu tenho nitrogênio e eu tenho oxigênio, eu tenho tudo que eu preciso, no caso era aqui que eu queria, eu tenho tudo que eu preciso para formar nitrato. Só falta a reação química acontecer e eles juntarem. E quem faz a reação química acontecer? Descargas elétricas. Gente, chuva com muito raio. Chuva com muito raio vai juntar oxigênio com nitrogênio. E aí, a hora que chove, traz isso para o solo. E aí nós temos que o solo fica extremamente rico. Por isso que depois de uma tempestade muito grande, as plantinhas começam a crescer felizes, porque eu enchi o solo de nitrogênio, certo? E para finalizar a nossa aula de ciclo do nitrogênio, eu preciso falar para vocês das lindas das plantas carnívoras. Todo mundo já ouviu falar delas, elas são famosíssimas. E é claro que eu sou professora, tenho alguns exemplares aqui em casa. Então, gente, tenho aqui uma planta carnívora que todo mundo já viu, que é dessa que tem boquinha, tá vendo? Ó, deixa eu levantar. Você percebe a boquinha? Então, quando um inseto senta aqui na boquinha dela, ela fecha e tchau, inseto. E tenho a planta carnívora, que é um pouquinho maior que a outra, né? De garrafinha.
Como que isso funciona? Então, ela tem uma garrafinha, aqui tem cheirinho de néctar. E aí o inseto vem aqui achando que vai ter uma florzinha gostosa para ele pegar néctar. No que ele senta aqui, que tem uma secreção escorregadia, ele cai lá dentro. Quando ele cai aqui dentro, não vai dar pra vocês verem. Ah, dá pra ver contra a luz, né? Ó, que tem um líquido aí dentro. Esse líquido tá cheio de enzimas digestivas. Aí ele cai aqui dentro e vai ser digerido pela minha bonitinha. Ó, ó, ó. Ela é demais, né? Gente, nós temos que a planta carnívora, ela faz digestão porque ela não sabe fazer fotossíntese? Claro que não, olha como ela é verde, bonita. Por que ela precisa fazer a digestão, né? Por que ela precisa se alimentar? Porque as plantas carnívoras, elas vivem em solos pantanosos, pobres em nitrogênio, e elas estão adaptadas a esse solo pobre em nitrogênio. Então, da onde que ela consegue nitrogênio? Da alimentação. Então, ela não pega o inseto porque ela quer comer ele para todos os nutrientes. Ela pega o inseto para conseguir o nitrogênio. Glicose ela continua produzindo a partir da fotossíntese. Tudo bem? Dúvidas, angústias, problemas? Gente, nós temos que fazer os exercícios da página 289, só que eu vou fazer com vocês depois que o vídeo terminar lá pelo Hangouts, pra gente conseguir conversar, tudo bem? Troca agora, né? Não vou fazer uma pausa e exercício e vídeo de novo. Vamos fazer as duas aulas, depois nós fazemos exercício das duas. Vamos falar agora da eutrofização, aula 66. Paula, você pode dar outra licencinha na frente da lousa? Claro, meu amor. Deu pause, copiou, eu volto. Gente, o que é a eutrofização? A eutrofização é um processo, eu fui tentando colocar aqui em etapas para vocês, tá? Mas ele começa com o aumento de nutrientes inorgânicos na água. Por que pode aumentar os nutrientes inorgânicos da água? Pode ser de um lago, pode ser de um rio, pode ser do mar. Porque geralmente a gente jogou esgoto no tratado. Paula, nunca acontece eutrofização por motivos naturais? Acontece. Pode ter uma tempestade muito grande que arrancou nutrientes das rochas e acabou levando lá pro mar, tá? Pode acontecer. Mas é mais comum a gente estragar as coisas, né? E aí você fala pra mim, tá, mas aí não é nutriente inorgânico, porque se eu joguei esgoto é matéria orgânica, principalmente, né? Que também vai um pouco de fertilizante, também vai um pouco de sabão, de detergente, mas mesmo assim, gente, a matéria orgânica que chega lá vai ser decomposta por bactérias que vão transformar isso em substâncias inorgânicas. Então, de qualquer jeito, eu tive um aumento da matéria inorgânica do solo. E esse aumento da matéria inorgânica do solo deixa o fitoplâncton feliz da vida. Lembra o que é fitoplâncton? Então, são pequenos seres vivos que vivem flutuando na água e que fazem fotossíntese. Se fazem fotossíntese, de quem que eu tô falando? Tô falando de alga unicelular e tô falando de cianobactéria, certo? E aí nós temos que estes seres vivos, vem aquele monte de nutriente inorgânico e começam a reproduzir. Você fala, Paulo, isso é sensacional, enchi de ser fotossintetizante. Não é tão sensacional assim. Por quê? Gente, esse fenômeno de aumento do fitoplâncton é chamado de floração das águas. E o que acontece quando nós temos a floração das águas? Pensa aqui comigo. Pensa que aqui está a água. Então, o fitoplâncton que se formou aqui, ele está recebendo a luz e está fazendo fotossíntese, feliz. Só que o fitoplâncton que está aqui embaixo, esse aqui está fazendo sombra para ele. E ele não consegue luz. Se ele não consegue luz, ele morre. E aí eu começo a ter morte de fitoplâncton, porque formou um monte, muito rápido, né? A taxa de reprodução deles, lembra lá quando a gente falou da pirâmide de biomassa? A taxa de reprodução deles é muito rápida. E aí as camadas inferiores morrem. E como as camadas inferiores morreram, elas vão começar a ser decompostas. Quem vai fazer a decomposição? Bactérias. Gente, existe decomposição aeróbica e anaeróbica, mas a aeróbica gera muito mais energia. Então sempre primeiro feito a aeróbica.
E aí vai começar a fazer decomposição aeróbica desse monte de fitoplâncton, que continua reproduzindo, continua morrendo, e um monte de fitoplâncton para decompor. Só que se a bactéria é aeróbica, quando ela faz decomposição, ela consome oxigênio. E se ela está consumindo oxigênio, o que vai acontecer com a taxa de oxigênio da água? Vai lá embaixo. E se a taxa de oxigênio na água vai lá embaixo, o peixinho que mora lá não vai ter oxigênio para respirar. O crustáceo, o molusco, o equinodermo, o quinidário, vai todo mundo morrer por falta de oxigênio. E a hora que morre tudo isso, mais coisa para ser decomposta. Só que agora está faltando oxigênio. E se agora está faltando oxigênio, vai começar a decomposição anaeróbica, que é aquela na ausência do oxigênio. E qual que é o grande problema da decomposição anaeróbica? O grande problema dela é que ela produz metano e gás sulfídrico. Não estou achando onde está. Aqui, metano e gás sulfídrico. Gente, o gás sulfídrico é aquele que tem o cheiro característico de ovo podre, sabe? O problema dele maior é o cheiro, então ok, ainda é um gás, tudo bem. Só que olha o grande problema aqui, ó. Aumento da liberação de metano. Se você lembrar um pouquinho, o metano, ele é 21 vezes mais potente que o gás carbônico na retenção de calor. Então, se eu estou tendo essa liberação excessiva de metano, eu estou contribuindo para o aquecimento global. Certo? E tudo começou por quê? Porque a gente jogou esgoto na água. Certo? Então vamos lembrar o passo a passo rapidinho. Aumento de matéria inorgânica, proliferação de fitoplâncton, falta de luz para as camadas inferiores, morte do fitoplâncton, decomposição aeróbica, acabou o oxigênio, morre todo mundo, decomposição anaeróbica, aumento, liberação de metano e gás sulfídrico. Certo? O que é floração das águas? O aumento do fitoplâncton devido ao excesso de nutrientes inorgânicos. Dúvidas? Angústias? Problemas? Até esse momento eu imagino que o nosso grupo de WhatsApp já está pronto, então é só você me mandar a sua dúvida lá. Certo? Se não tem dúvida, a gente continua. Gente, e nós temos aqui que a eutrofização ela é uma das responsáveis pela maré vermelha. O que é a maré vermelha? É o aumento de um tipo específico de alga, as algas dinoflageladas, que são unicelulares. E eu gosto bastante da imagem que a apostila de vocês traz da maré vermelha, porque você olha e fala, nossa, isso não é vermelho. Não, gente, essas algas, algumas são vermelhas e algumas são amareladas, tá? Então a maré vermelha pode ser vermelha ou pode ser esse amarelo puxado pro marrom aí, tá? Também é maré vermelha, apesar de não ser vermelha. E ela é o aumento dessas algas dinoflageladas. E qual que é o grande problema dessas alguinhas? São dois. Primeiro de tudo, gente, essa alga, ela produz uma toxina. Só que, poxa, é uma alga unicelular, produzindo uma toxina diluída no oceano, isso não é um problema. Quando eu tenho muitas delas, que é o que acontece na maré vermelha, eu terei muita toxina. E esse excesso de toxina, sim, pode matar seres vivos que vivem ali na coluna de água. Paula, pode me matar? Não vai te matar porque você não tá ali dentro da água, você não tem brânquia. Mas, quando tá tendo maré vermelha, a gente não pode entrar no mar. Por que a gente não pode entrar no mar? Porque a toxina da maré vermelha, ela é extremamente volátil, o que significa que ela vai evaporar com muita facilidade e você vai ficar inalando isso. Isso vai te dar dor de cabeça, isso vai te dar náusea, isso vai te dar tontura, tá? Então você vai passar mal de estar ali próximo desse excesso de toxina. Saindo do mar em algum tempinho ali, tá? Esses sintomas passam. Mas ainda assim não é legal, né? Então se tá tendo maré vermelha, a gente não entra no mar. E além da toxina, essa alguinha ela é muito pequenininha e ela tá na água, ela entra nas brânquias dos peixes. E aí ela vai grudando nas brânquias dos peixes, entope a brânquia deles, se entupiu a brânquia, o peixe morre sem oxigênio. Paula, eu posso comer o peixe que morreu de maré vermelha?
Por que não? Porque ele tem grande quantidade de toxina, então ele pode te dar uma intoxicação alimentar, certo? Então, o peixinho de maré vermelha morreu e a gente ainda, para ajudar, não pode consumir. Gente, tudo bem? Até que foi rapidinho, né? Acho que eu falei correndo com medo de gastar tempo demais e no fim, em 25 minutos, a gente finalizou. Nós temos que fazer ainda os exercícios. Gente, a nossa aula começa 2h10, né? Imaginando aí, até você assistir a aula inteira, já são 2h40, até você copiar a lousa, já são umas 3 horas, 3h10, a gente combina certinho no grupo, mas eu acho que umas 3h10 dá pra gente começar a live pra fazer os exercícios. Pode ser? Quem gosta de copiar a lousa no fim, eu falei que eu sairia da frente no fim de novo, é só você dar um pause. Muito obrigada, um beijo!